Olá, meu nome é Davi. Novamente estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus e desta vez ela se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, porque muitas pessoas têm lido este versículo e têm surgido muitas dúvidas, muitas perguntas a respeito deste versículo que nós vamos ler, que é o versículo 7. O capítulo 12 fala sobre a mocidade, deve preparar-se para a velhice, para a morte. E o que acontece depois da morte? Em primeiro lugar, nós podemos perceber que o nosso corpo vai envelhecer. Ele nasce bonito, pequenininho, elegante, e vai crescendo com o tempo e vai se transformando até chegarmos ao vencimento deste organismo que nós temos, esta casa que o Senhor nos deu. Então, ele diz assim no versículo 1 do livro de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento, nos anos que passaram. Não é este o versículo que nós vamos meditar, mas ele diz assim que no versículo 5, lá na parte C, porque o homem se vai à sua eterna morada, à sua eterna casa. Um dia nós havemos de partir daqui e irmos para a nossa eterna morada. Ela fala sobre a eternidade e nós devemos entender sobre a eternidade. O que é a eternidade? Devemos nos preocupar com a eternidade. Devemos nos preocupar com a vida que vem após a morte. E este objetivo de Deus é que nós venhamos a nos prepararmos para sermos capazes de morar no reino dos céus, ou ser rejeitado pelo reino do céu e ser condenado para o lago de fogo que arde eternamente. Qual é o lado que nós vamos procurar? Uma oportunidade, o Senhor disse, eis que ponho em tua frente dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, para que você possa escolher. Agora você está na escolha entre o caminho da bênção e o caminho da maldição. E o Senhor ainda diz, escolha, pois, a bênção. E no versículo 7, a dúvida de todos aqueles que leem o capítulo 12, e eu aconselho você a ler o capítulo 12 de Eclesiastes, que diz assim, e o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus, que o deu. Nosso corpo é formado de... nossa vida, enfim, não somente o corpo, mas o que nós contém em nós, a vida que Deus nos deu. Um corpo, a alma e o espírito. São três coisas que há em nós. Porque o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e uma das imagens que o Senhor nos deu é que nós tenhamos um corpo, uma alma e um espírito, uma trindade dentro de nós. Nós entendemos como explicar às pessoas, de uma maneira mais simples, mais fácil, o que é o corpo, a alma e o espírito. A dúvida permanece tremendamente na vida das pessoas. Quando eles se deparam com isso, eles ficam pensando, muito bem, eu morri, o meu espírito voltou para Deus, e o espírito é a mesma alma. Não, o espírito não é a alma é uma, o espírito é outro e o corpo é outro. Nós podemos explicar de uma maneira seguinte, pegando uma fruta. Eu aqui escolhi uma laranja. Tem cheiro de laranja. É uma laranja. O pé da laranja, a laranjeira, deu a laranja. Porque ela não pode dar outro tipo de fruto. Como nós não podemos dar outro tipo de fruto, senão aquilo que é proveniente de nós, que Deus nos deu. A capacidade e a característica de produzirmos o fruto e a semente que será lançada, ou que permanecerá depois de nós. Examinando, podemos dizer, para que você entenda sobre corpo, alma e espírito,
nós temos aqui uma laranja. Nós vemos a laranja. Ela é o corpo da laranja. Corpo. Eu sei que isso aqui é uma laranja porque ela tem corpo, tem forma. Essa é uma laranja muito bonita, mas existe laranja de diversos tipos, ou de diversas formas. Podemos entender todas as frutas, como o abacaxi ou qualquer outra fruta, que exale seu cheiro e que tenha seu sabor e que tenha o seu corpo. O corpo, que diz aqui, o pó volta à terra, é quando nós descascamos esta laranja, ou não queremos mais ela. Nós lançamos na terra o bagaço e a casca, e ela vai apodrecer e vai transformar-se em terra, em pó. Descascamos a laranja, ela continua com o mesmo corpo, dentro dela existe a seiva, né? O que ela realmente é. Quando nós descascamos a laranja, nós sentimos o cheiro, seja onde nós estivermos. Se eu estou descascando uma laranja aqui no quarto, na sala, na varanda, lá fora, passa uma pessoa lá da rua, sente aquele cheiro e diz assim, alguém está comendo laranja. Porque eu não estou vendo o corpo da laranja, também não estou sentindo o sabor da laranja, mas eu estou sentindo o cheiro da laranja. O espírito da fruta, eu não vi, não sei, não enxergo, mas eu sinto. Este é a parte espiritual. Deus conhece-nos pelo corpo, sente-nos pelo espírito. Por isso, tudo que nós produzimos, ele é sentido por Deus. Nós pronunciamos, falamos, pensamos, tudo é espírito. E chega diante de Deus desta forma, como se eu estivesse descascando uma fruta aqui e sentindo o cheiro lá longe. Eu não estou enxergando a pessoa que está comendo a laranja, eu não estou enxergando a pessoa que está usufruindo dela, mas eu sei que ele está descascando uma laranja pelo cheiro da laranja, que é a parte espiritual. Ela anda e ninguém vê, mas sente-se e percebe-se. A alma da fruta é o sabor que ela contém, é a essência dela. Eu posso fazer desta fruta um suco. Vai sair todo o sumo dela, vou botar fora o corpo, mas o cheiro e o gosto, o sabor dessa fruta permanecerá. Esta é a fruta laranja, porque eu sei que eu não estou vendo o corpo, não estou vendo mais nada, mas sim que suco que eu estou tomando é de laranja. Se eu descascar um gomo e levar para lá e misturar com todas as outras frutas, ele vai pegar uma de laranja e vai saber que aquela fruta é laranja porque o sabor dela é de laranja. Quando podemos fazer qualquer coisa com ela, botar num bolo, fazer um bolo e não vemos aqui o gomo da laranja, não vemos os gominhos, não vemos o suco da laranja, não vemos nada, mas sentimos o sabor da laranja no bolo e sabemos que aquilo lá é laranja, é um bolo de laranja, porque ela traz a alma da fruta ali, o sabor. Eu sei que é a alma. Do jeito que você transformar este sumo, esse suco, ela vai ser sempre laranja, nunca vai mudar. Assim podemos explicar o corpo, no versículo 7, e o pó volte à terra, como era. Porque no princípio Deus formou o homem do pó da terra. Ele formou barro e dali formou o homem, usando a terra. Este corpo perece na morte, primeira morte, que é a separação do corpo, da alma e do espírito, e ele vai ser enterrado, porque não dá para deixar ele ao exposto, porque ele vem a corromper-se, ele vem ver a corrupção, o próprio corpo humano vê a corrupção, quer dizer, a decomposição, a coisa sendo desfeita e tornando a ser o que era no princípio. Mas e a alma e o espírito? O espírito, diz a palavra, que Deus nos deu quando ele nos formou. E ele soprou
naquele barro que ele fez, formou o homem, aquele modelo segundo a sua imagem e semelhança, que ele quis fazer, ele imaginou e fez, ele soprou em suas narinas e colocou dentro daquele corpo o seu espírito. E passamos a ser alma vivente, porque quem não tem o Espírito de Deus não pode viver, porque não tem vida em si próprio. Então a vida que nós temos não é nossa, é de Deus. A vida que Deus quer que nós vivamos é aquela que Ele assoprou em nossas narizes e nós vivemos e ganhamos a semelhança dele. O espírito da vida do homem vivendo no mundo é diferente do espírito que Deus nos deu para que vivamos segundo a sua presença. Este espírito é o único que permite que nós cheguemos à presença de Deus, porque ele nos reconhece como sendo filhos de Deus, quando vivificamos o espírito que ele nos deu no princípio, quando criou o homem e toda a humanidade. Este espírito, quando nós partimos dessa terra, levamos juntamente com a alma o Espírito de Deus. Ele vai junto. Totalmente separado por aqueles que viveram uma vida piamente em Cristo e Jesus, e creu em Deus, conheceu a Jesus e aceitou todos os seus sacrifícios e tornou-se uma vida cristã, crendo que o céu existe e que o inferno também existe, que existe uma eternidade que ou é lá no céu ou é lá no inferno. E nós precisamos tomar uma decisão e uma atitude aqui, segundo este manual, para que nós possamos ser um morador e um cidadão dos céus. Como disse Jesus, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. A eternidade de nossas vidas é assim. Ela não termina quando o corpo termina. Ela continua além dela. E quando nós entramos da morte, como nós perdemos este corpo e morremos, perdemos este corpo, entramos para a eternidade. Ali na eternidade não há contagem de segundos, nem contagem de minutos, não em tempo, nem sol, nem lua, não existe nada. Você fechou os olhos, parou de contar o tempo. Porque o tempo é para nós que vivemos aqui. Mas para Deus é eternidade. A oportunidade que nós temos aqui, nós não temos depois da morte do corpo físico, e nem da separação do corpo da alma e do espírito, e nem nós só perdemos o corpo. A alma e o espírito é eterno, porque o espírito é de Deus. E vai chegar um dia em que Deus vai te chamar, esteja lá no inferno ou esteja aonde estiver, ele vai te chamar e vai pedir conta para ti daquilo que ele te deu, que é o seu espírito de vida. Se você não tiver nada para oferecer a Deus, para dizer a Ele que você teve essa oportunidade, Ele tirará de ti este espírito e ficará somente a alma. Porque o espírito é de Deus, Ele deu. Se você morreu em Cristo Jesus, salvo, crendo na eternidade e fazendo todas as coisas segundo o manual, nos diz que para ser morar no céu tem que fazer estas obras, estas experiências, esses mandamentos de Deus, que muitos confundem com 10 mandamentos, mas não é. O mandamento de Deus é que façam a sua vontade. Que o seu coração esteja entregue a Ele e que tudo seja dirigido por Ele, em Cristo Jesus, o Senhor, porque Ele é a porta. Se nós não entrarmos por esta porta, nós não vamos entrar nos céus, porque não existe outra porta. Quando nós chegamos na presença de Deus, se formos chamados para julgamento, será para perder aquilo que Deus tinha em nós. E nós, nessa segunda vez que nós morremos porque o Espírito de Deus é tirado de nós. E aquela fusão do corpo humano com o sopro divino de Deus, que nos deu vida e formou em nós um ser, na alma, nós vamos um dia ser lançados no perdão. Esta pessoa que vai perder o Espírito de Deus, que ele vai tirar por causa do julgamento, este é o julgamento, você não quis, você não aceitou o meu Espírito, fique tu sozinho. Quando ele tira, este Espírito é a luz. Você deixa de existir diante da presença de Deus. Não tem mais nada de Deus. Você será lançado no lago de fogo e enxofre.
pela eternidade, cujo fogo não se apaga e nada se consome. Nunca termina. Ah, mas eu vou acostumar com o calor. Não vai acostumar. É eterno. Passam-se 1000 anos aqui e 1 segundo lá, nem contam 1 milhão de anos. Porque não tem contagem de tempo lá. Então, antes que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu, e a tua alma tome o destino que você quiser decidir, se você estar em Cristo Jesus e morrer salvo, Deus não vai tirar de você o espírito, pelo contrário, vai acrescentar mais ainda. E o teu corpo será transformado em corpo de glória. Não é um corpo carnal, um corpo de terra. Deus não vai levar terra para o céu. Por isso que necessitamos morrer a primeira vez e depois chegarmos na presença de Deus para sermos julgados, e então virá a segunda morte, quando então não terá mais chance nenhuma de chegar à presença de Deus aqueles que se opuseram de conhecer a Deus, de aceitar a Deus e fazer segundo a sua vontade, agradar o Pai, através do exemplo do Filho. Esperamos que esta experiência nos faça entender o que é alma, corpo e espírito, para que nós possamos entender o destino de cada um. O destino do corpo é o pó, a terra, vai ficar aqui porque daqui é. A alma é o que você é a tua essência, perdão, é o teu sabor, é tudo aquilo que você é. E o espírito de vida que Deus nos deu é dele, não é nosso. E um dia ele vai pedir conta disto que ele te deu. Eu te dei um espírito de vida. Os homens do passado rejeitaram totalmente o espírito de vida. Então Deus enviou o seu próprio Filho. E sobre isso, como na primeira vida, ele trouxe a segunda vida. Então ele, através de Cristo, nós que estávamos mortos em pecados e delitos e condenações, por causa de nossos pais, nossos passados, que vieram vindo de geração em geração, Jesus Cristo veio e nos deu uma nova vida, o que significa que ele vivificou o nosso corpo mortal. Ele nos deu uma vida em cima da vida que nós tínhamos perdido, que o Pai nos condenou. Mas ele veio com seu perdão e com seu amor e nos vivificou, trazendo sobre nós um novo espírito de vida. E então ele disse assim: agora eu vos envio o Espírito do Pai. Este Espírito você não vê, não enxerga, mas você sente e percebe, como o cheiro da laranja. E quando isto acontece, você sentir a presença do Espírito de Deus, que você não vê o corpo e não vê a alma de Deus, mas sente o Espírito, você sabe, esta presença espiritual é de Deus, o Pai. Em Cristo Jesus me concedeu para que eu sentisse isso. Agora não é o sopro da vida que te traz a vida, mas o Espírito Santo do Pai em Cristo Jesus lhe traz esta oportunidade de morar. Você pode perder o corpo, mas a alma, a essência, isto é Deus que sente. Deus conhece você pelo teu jeito, pelo teu modo de vida, e é diferente de todos os outros, porque você é uma pessoa, você é um fruto diferente e produz frutos para a eternidade. Produz frutos para a eternidade? E o Espírito é de Deus. Ele deu, este Espírito lhe deu as características que lhe consegue chegar na presença de Deus e o Senhor dizer: fulano está orando, porque a sua oração tem chegado até mim. Cheiro suave diante de Deus. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é cristão, é crente, é temente, obedece os manual e o diretório que Ele nos dá para chegarmos nos céus, o mapa da salvação, o caminho da salvação e os exemplos daqueles que erraram e perderam a salvação, tudo está aqui. Ele nos conhece
porque nós temos um cheiro suave e agradável a Deus. E Ele conhece todos, porque Ele sabe o nome de todas as estrelas, de tudo que Ele criou aqui. Porque todas as coisas foram criadas, foram feitas para Ele, foram criadas nele, para Ele, e sempre será dele. Tudo que existe no mundo é de Deus. Não existe nada que não tenha sido feito por Deus. Portanto, vamos olhar. Lembra-te do teu Criador, mocidade, ou pessoa de idade já. Sempre será jovem diante de Deus, teu corpo envelhece, mas a tua alma continua eterna. Ela é aquilo que ela é sempre. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais vem dizer, não tenho neles contentamento. Por que não tem contentamento? Porque toda a tua vida foi um erro total e agora chega o dia de você partir desta vida e tudo aquilo que você perdeu não tem mais como recuperar, nem como fazer voltar atrás. A falta de perdão, a falta de reconciliação, a falta de pagar o que não pôde pagar, a falta de consertar o que você estragou. Lembre-se dele agora, para que você depois não chegue nos dias maus, porque o homem há de voltar para a sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeando pela praça, chorando a morte de quem partiu e não se sabe se foi para o céu ou foi para o inferno. Vamos meditar nisso, mocidade. Você, alma jovem. Lembre-se disso. Corpo vai para o pó. O Espírito que é de Deus, no dia de julgamento, ele vai tirar, vai para ele de volta, porque é dele. E a tua alma, você, o que tu é, com Deus ou sem Deus, vai tomar um rumo que o Senhor disse para você. A eternidade nos céus ou no lago de fogo e enxofre. Primeiro no inferno, né? Deus nos abençoe com esta palavra. Fica a meditação. Dá um clique aí, né? Se inscreva no canal. Aperte no sininho ali para que você possa receber quando nós fizermos uma postagem nova. E vamos olhar para a nossa vida. Nós precisamos olhar para a nossa vida. A vida tem muito valor. Que valor é esse que nós temos que Deus nos ama tanto e nos quer tanto? Você já pensou? Quanto é que você vale para Deus? Que valor é esse? Que joia preciosa para Deus é que excede todas as riquezas da terra? Que ele diz assim, mais vale uma alma salva no mundo que uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Que valor é que nós temos? Que é isto que nós estamos desperdiçando e botando fora?